Tem uma parte que a gente já sabe, né? Não precisa nem ficar repetindo aqui, o varejo, né? As margens sempre pressionadas. Então não vou ficar aqui falando de varejo para varejista. Eu acho que o papel do Ártico aqui é mostrar o que a gente tem para oferecer nessa parceria com a Abras em relação à estrutura de capital, pensar diferente operações para o dia a dia do varejo. É muito claro que o varejo, do dia a dia, é o tal de manhã, de tarde, de noite, pensando loja, por mais que tentem fazer coisas fora isso, é o dia a dia. E o que a gente gosta de provocar em discussões é o que eu deveria pensar sobre a minha estrutura de capital. Né? Como é que eu penso diferente o tema de não viver apenas com antecipação de cartão, como é que eu penso a minha estrutura de capital do meu estoque, com o meu fornecedor, em um plano de expansão. E pela nossa experiência de ficar rodando várias operações, né? O varejo pela parceria da Abras, mas fora varejo, a gente roda várias outras indústrias. Repensar a estrutura de capital, ela faz muita diferença. E às vezes o tempo que se dedica para fazer esse pensamento, ele é pouco. Então, a gente, obviamente, fazendo o nosso comercial, mas acreditando no que a gente consegue agregar, é parar junto com as empresas, aqui junto com os varejistas, e repensar esse fluxo transacional, esse fluxo operacional. Então, é um pouco do convite que a gente faz para parar um pouquinho, para dar a atenção necessária para essa estrutura de caixa. Isso aqui foi não sei quem teve ou não lá em Nova York, o pessoal da BTR que colocou essa informação em um dos eventos, onde o varejo pelo mercantil, ele já é aquela briga da margem sempre, e aí o varejista cada vez mais ele vem ampliando a necessidade dele de gerar produtos e serviços diferenciados para agregar valor, obviamente sempre para o cliente, que é sempre a meta principal, mas também de rentabilidade para ele. Então isso é Brasil, isso é mundo, a gente sabe que as grandes redes cada vez mais investem nisso, mas o que a gente gosta e a gente faz essas provocações também tem produtos para redes médias e pequenas. Né? Então a gente viu pelo ranking ontem, é um ranking extremamente concentrado na parte de cima ali nos 10, mas a gente entende que tem produtos de acesso dos grandes que estão disponíveis sim para os médios. Nada é muito simples, né? Não cai, ninguém fica dando taxa zero com 10 anos de prazo, isso não existe, mas ele tem oportunidades. Né? E eu vou comentar algumas coisas aqui para frente. Eu vou pular um pouquinho esse aqui, que é um pouco mais do mesmo. E aí o que a gente sempre fica na provocação, e é uma provocação boa de parar e pensar um pouquinho como é que está a estrutura de capital da minha rede, do meu grupo. Né? Então, isso parece besteira, todo mundo fala, pô, mas já faço isso, já olho isso e tal. A gente sempre acha que tem algum viés para, no mínimo, a gente discutir. Vai dar negócio, vai estruturar ou não, é uma conversa paralela, mas só de parar e pensar um pouco na estrutura, a gente acha que agrega um valor interessante. Aqui nós estamos entrando no segundo ano com a Abras, a gente está com o stand aí logo na entrada, de vários produtos que a gente trabalha no Ártico. A gente separou 4 produtos aqui que a gente entende que tem uma aderência maior. O portal de fornecedores é o portal Risco Sacado, que todo mundo já conhece, onde aqui é um produto, ele está pronto, é uma plataforma pronta, tem uma análise nossa, obviamente, de crédito do varejo, mas, cara, é se cadastrar fornecedor e coloca para rodar com alongamento de prazo, é uma estrutura muito boa. A ferramenta em si é uma ferramenta, assim, obviamente, suspeito de falar, mas ela vem com, é modismo ficar falando de IA, mas ela tem uma IA muito interessante, onde você calcula a propensão de parcelamento ou de alongamento de prazo para cada categoria de fornecedor, ou seja, não é um pastel, uma taxa única, prazo único para todo mundo. O portal eu acho muito, muito interessante, com um dinheiro e funding direcionado para isso. O fundo proprietário, para empresas que o cara tem ali uma estrutura de caixa, ele tem um caixa que ele possa investir, e nós, do lado de Ártico, a gente não só estrutura, como a gente traz o recurso para dentro desse fundo. E a gente sempre fala quando o empresário, o varejista, ele para olhar um pouquinho o que é um fundo proprietário, ele entende que ele começa a tomar conta da própria vida financeira dele. Então, o fundo proprietário é um dos produtos, é um produto que a gente hoje é o que mais está crescendo. Né? O consignado privado, teve até uma apresentação ontem do Márcio, falando do problema do consignado privado dentro das companhias. Né?
E aí o que a gente, obviamente tem que ter um número mínimo de funcionário para isso fazer sentido, mas dado que ele existe, dado que ele está aí, dependendo do número X de funcionários, a própria companhia oferecer o crédito privado, porque ela não só usa o crédito privado para evitar essa... E agora está até mudando de novo, ontem o governo, não sei se vocês viram, lançaram para usar o FGTS para liquidar dívida, ou seja, o trem só vai embolando mais, mas usar o crédito privado para a rede proprietária, a gente entende que isso pode ser um incentivador para você reduzir um pouquinho. A gente entende que tem uma redução de turnover, você consegue trabalhar com taxas bem mais baixas do que o mercado opera e você vende isso para o funcionário, até porque na nossa plataforma ela tem um negócio que eu acho bem legal, é uma educação financeira. O funcionário vai dizendo quanto que ele ganha, qual que é o sonho dele, como é que está a situação financeira, ele vai brincando como se fosse aquele ludo antigo para dizer para ele qual que é a estrutura. Então o FDIC proprietário, o consignado privado, ele é ruim, porque todo mundo já está falando e todo mundo já sabe, mas a gente entende que quando ele está dentro de casa, é uma gestão junto com o RH, nem é uma gestão tão financeira, de ajudar na educação financeira e você evitar que o cara vá para operar no mercado a taxa de 7,5%, 6%, que isso realmente dá 2 meses, 3 meses, ele está pedindo a conta, infelizmente. O último produto é tudo que está ligado à expansão de lojas. É por óbvio, né? Expandir uma loja, investir numa loja, ele tem um retorno desse capital um pouco mais longo e muitas vezes a gente vê operações fazendo investimento de longo prazo com capital de curto. Então aqui, na parte de expansão de loja, acho que ele é até um pouco mais amplo do que a expansão, mas aqui é onde a gente gosta de olhar bastante, que é olhar de fato a estrutura de capital como um todo, não só da expansão de lojas. Eu vou mostrar uns 3 cases diferentes aqui, obviamente a gente não pode dar os nomes, mas 3 cases interessantes, que ele está muito linkado com essa parte dessa estrutura de capital. Eu vou correr aqui que está acabando. Isso aqui é uma plataforma, mas isso é um print de plataforma, então não vou ficar gastando tempo de vocês com isso. Alguns casos importantes, e são 3 casos de varejo, tá? Então tem um caso de varejo que a gente fez uma emissão de 75 milhões, do que a gente chama de o SLB, aí é sale leaseback, né? Para quem tem mais ou menos familiaridade com isso. Então o que ficou legal nesse caso aqui? A gente emitiu 75 milhões, a gente fez um alongamento de uma dívida de curto e uma parte do recurso a gente criou um fundo proprietário. Então, e aí do fundo proprietário, que acho que foi mais ou menos uns 20 milhões, a gente captou mais 40 milhões para esse varejo. Então, você fala assim, poxa, mas ele tem um custo um pouco mais alto, ele tem um custo mais alto, mas nós estamos falando de uma operação de 7 anos, onde o fundo proprietário, junto com uma dívida de longo, ele traz toda uma estabilização no fluxo de caixa. Então esse é um caso interessante. Um caso 2, só sobrou eu aqui. O caso 2, também foi uma operação de 60 milhões. Esse estava um pouquinho mais complicado, que era um varejista que ele estava com uma dívida de quase 50 milhões, vencendo quase que tudo esse ano. Então acho que quase 80%. Então esse aqui foi um caso de um alongamento, também de 7 anos, e que a gente, uma parte do recurso aqui não teve muita sobra, mas o que sobrou também a gente abriu um fundo proprietário. Então é uma operação bem legal. E o último case aqui foi só uma abertura de um fundo proprietário. Se não me engano, acho que tem 79 lojas, algo assim, e numa cadeia bem interessante, lojas espalhadas. E aqui foi uma abertura de um fundo proprietário, onde teve um aporte inicial do acionista do fundo, né, que foi o próprio varejista, e a gente alavancou 2 vezes esse fundo, onde ele usa a estrutura do fundo para gerar dentro da operação dele, né? Então, e tem uma rentabilidade bastante interessante, para de antecipar cartão e por aí vai. Então, só ver se tem mais alguma coisa aqui. Então o recado é isso, desculpa, passei o meu tempo aí, 1 minutinho e 30 aqui pela minha conta, mas só para dizer que a gente está à disposição, a gente gosta de pensar em estruturas diferentes, é só isso que a gente gosta de fazer. Tá bom? Obrigado.